Celebramos o 30º domingo do tempo comum e a palavra de Deus que nós ouvimos quer nos apresentar a presença em nossa vida de um Deus que salva. Primeira leitura do profeta Jeremias: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Nós olhamos à nossa volta, neste mundo que vivemos, e às vezes a gente se pergunta: será que o mundo tem conserto? Será que as coisas poderão caminhar para o bem diante de tanta maldade? Será que as pessoas vão se voltar para Deus quando parece que Deus está cada vez mais esquecido? Com certeza você já ouviu alguém dizer: Jesus precisa voltar logo. A segunda vinda de Jesus, a parousia, para que as coisas sejam resolvidas, para que Deus então separe os bons dos maus e possa estabelecer definitivamente o seu reino, o reino de Deus. Como será, nós não sabemos, mas a gente fica pensando, e já ouviu dizer que é pela segunda vinda de Jesus que as coisas vão se resolver. Mas a gente se esquece que Deus não quer separar o mal do bom. Deus quer que tudo seja bom. Este é o querer de Deus. Por isso que Deus dá um tempo para que a humanidade possa perceber isto. Deus quer tudo bom. Deus deseja que todos se salvem. Mas, Padre, e aqueles que morreram no pecado? Como que fica isso? Por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório, para que elas encontrem o caminho da misericórdia e da luz. É muito ruim passar no nosso coração o desejo de que alguém vá para o inferno. É muito ruim que isto passe pelo nosso coração. Até mesmo as pessoas mais maldosas, nós temos que rezar por sua conversão. Deus quer salvar pelo fato de que, quando Deus nos criou, Deus colocou toda a força do seu amor na sua criatura. Nós não conseguimos compreender o quanto Deus nos ama, porque é muito amor. Deus nos ama com amor infinito. Como que aquele que criou e colocou toda a força do seu amor vai querer perder a sua criatura? E mesmo que perca, mesmo que a sua criatura tenha que conviver eternamente longe do Criador, o Criador nunca deixará de amar a sua criatura. Assim, então, a gente imagina a dor do coração de Deus quando Ele olha para a humanidade e vê a possibilidade de perder as suas criaturas. A dor do coração de Deus.
E imaginemos a dor do coração de Deus por toda a eternidade, porque Deus irá sofrer por toda a eternidade pela sua criatura. Que isso é amor. Isso é amor, e esse é o amor de Deus. E é pensando nisso que nós somos convidados a mais do que desejar uma justiça. Lógico, a palavra de Deus fala de uma justiça, mas como entender essa justiça? Mais do que a gente desejar que Jesus venha logo para poder separar os maus dos bons, é rezarmos como o profeta Jeremias nos coloca: Senhor, salva o teu povo. É rezar pela conversão do mundo, é rezar pela conversão das pessoas e desejar que o mundo seja salvo. Olhamos para o Evangelho segundo Marcos, e neste Evangelho nós temos a cura do cego e mendigo Bartimeu. O evangelista Marcos coloca Jesus sempre no caminho, e é no caminho que Jesus vai se encontrando com as pessoas. É o caminho para Jerusalém, é o caminho para a cruz, é o caminho para a completude da sua missão, do seu ministério. E nesse caminho Jesus vai se encontrando com pessoas. Hoje se encontrou com Bartimeu. É bem provável que este acontecimento seja histórico, porque não somente Marcos, mas Lucas e Mateus também descreve este acontecido. Contudo, olhando para isto, nós nos comovemos pelo relato da história, mas a gente também traz uma compreensão pastoral, ligando para a nossa vida no dia de hoje, nos colocando no lugar de Bartimeu. E aí nós vamos entender que esta cegueira da qual Jesus curou Bartimeu, é impossível uma cegueira física, é uma cegueira que nós trazemos existencialmente. E toda a simbologia deste evangelho nos ajuda a pensar. Jesus está passando, saindo de Jericó para ir para Jerusalém. De Jericó a Jerusalém deve ter mais ou menos 30 quilômetros de distância. É nesse caminho que ele encontra com Bartimeu. E Bartimeu está sentado à beira do caminho. Então o caminho é a nossa vida. O caminho é a direção da nossa vida. Nós estamos sempre indo para algum lugar, ou precisamos estar querendo ir para algum lugar. O objetivo, o sentido da vida. E Bartimeu estar sentado na beira do caminho significa que ele já não acreditava mais, que para ele o caminho já havia se tornado longo demais, e para ele aquele caminho não tinha uma chegada, não tinha um destino. Uma vida vazia, uma vida vazia, uma vida cheia de decepções, frustrações, cego e mendigo, as condições com que ele vivia, ou seja, não teve oportunidades. Uma vida que lhe trouxe um cansaço existencial. E a gente fica pensando que também no caminho, na nossa história, acontecem situações, nós enfrentamos alguns momentos
e a gente tem vontade de sentar. E às vezes a gente senta, e dá um desânimo tão grande. E a gente pergunta, será que está valendo a pena? Será que é por aqui mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Por que será que as coisas não dão certo? Por que nunca é como eu quero? E nos enchemos de questionamentos, por decepções, e também por pedir tanto para Deus. Chega um momento que a gente deixa até de pedir e questiona até mesmo Deus. Onde está Deus? Por que Deus não me ajuda? Por que este silêncio de Deus? A fé se esfria no nosso coração, e aí tudo se torna muito mais difícil. Aí a gente não tem mais aquela disposição, energia a mais que só a fé pode nos dar dos nossos enfrentamentos. Assim estava Bartimeu, assim muitas vezes nós nos encontramos. Só que nesse caminho de Jericó para Jerusalém, aonde está sentado Bartimeu, passa Jesus. E ao saber que Jesus estava passando, com certeza Bartimeu já havia ouvido falar de Jesus, já havia ouvido falar das coisas que Jesus tinha feito, e mesmo sem um encontro pessoal com Jesus, ele teve fé. Ele se recordou daquilo que as pessoas lhe contaram de Jesus, e quando Jesus estava passando, ele decidiu tomar uma outra posição. Ele decidiu que poderia mudar tudo, e poderia mudar tudo permitindo com que Jesus entrasse no seu caminho. Porque às vezes Jesus está querendo entrar no caminho da nossa vida, nós não deixamos. Queremos dar conta sozinhos de tudo, e lutamos com as nossas forças e nos debatemos daqui para ali. Como é difícil a gente se convencer, e quando a gente se convence, já se esgotou totalmente. Como é difícil a gente se convencer e não dá conta sozinho, mas quando a gente se convence, já se esgotou totalmente. Aí então é o momento em que aquela fé que adormeceu, é o momento em que a gente vai sendo tocado pelo Espírito Santo. Mas eu não preciso caminhar sozinho, eu não preciso estar aqui sentado à beira desse caminho. Eu posso me levantar, eu tenho quem pode me levantar, e eu tenho quem pode me conduzir e me colocar novamente na direção. Foi o que Bartimeu fez. Ele acreditou que Jesus poderia transformar a sua vida. E você acredita nisso? Tudo aquilo que você possa estar vivendo, ou pessoas que você conhece estejam vivendo como Bartimeu, você acredita que Jesus pode transformar tudo? Que é nessa hora que a gente grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu fui muito pequeno, eu achei que podia sozinho, eu me revoltei, eu me esfriei na fé, mas a minha consciência e aquilo que ainda ficou guardado dentro de mim por obra do Espírito Santo
me desperta. Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, ao se aproximar de Bartimeu, vendo a sua condição, Jesus já sabia o que ele precisava. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer? Será que a gente sabe pedir mesmo? Será que a gente tem entendimento daquilo que a gente precisa e de como a gente deve pedir? Será que a gente não se embaraça nas nossas angústias, ansiedades e acaba querendo tudo de uma vez e a gente não organiza o que a gente quer e foi deixando a vida se tornar tão complicada, tão embaraçada que não sabemos nem por onde começar a pedir? Ou a gente pede uma coisa hoje e amanhã já está pedindo outra, a gente não persevera naquilo que a gente pede, a gente é inconstante, fica mudando a todo instante. Será que a gente sabe o que a gente quer? Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego responde o óbvio: Mestre, que eu veja. E Jesus simplesmente disse: vai, a tua fé te curou. A fé, quando ela se desperta, os nossos olhos se abrem. E olhar a vida com os olhos da fé é totalmente diferente. Os nossos olhos se abrem para o amanhã, quando a gente já não acredita mais nele. Os nossos olhos se abrem para a compreensão, quando a gente já está tão revoltado com as pessoas. Os nossos olhos se abrem para a compaixão, quando o nosso coração já está tão cheio de mágoa, e a gente está tão agressivo, tão irritadiço, não consegue mais dialogar, e não consegue mais conversar. Os nossos olhos se abrem e a gente encontra cura quando pensa que não há mais nenhuma solução, que não há mais nenhuma resposta, que a ciência já não responde mais à minha depressão, às minhas síndromes, aos meus transtornos. E a gente acorda e sai da tristeza e olha para a vida e vê que tem tanta coisa boa e que existe um dia inteiro quando acordamos de manhã para viver. E se deu tudo errado ontem, eu tenho a oportunidade com um novo dia de recomeçar tudo novamente, de fazer tudo diferente. Mas eu estou tão preso no ontem que eu não consigo viver o hoje. Os meus olhos não se abrem para entender o hoje e nem o amanhã, e os dias parecem passar todos iguais. Os nossos olhos se abrem, enfim. Seja qual a situação da nossa cegueira, a fé abre os nossos olhos. E quando os nossos olhos são abertos e somos tomados pela fé, isto é obra do Espírito Santo em nós, porque a fé é um dom de Deus, nós redescobrimos a presença de Deus na nossa vida. Nós redescobrimos a presença de Jesus na nossa vida. E a partir daquele momento, como foi com Bartimeu, ele foi curado. E a partir daquele instante, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Quando nós somos reavivados na nossa fé, nós permitimos Jesus entrar no nosso caminho e compreendemos que não podemos mais seguir sem Ele, e que faz toda a diferença estar com Ele. Desta forma, meus amados, olhando para as leituras de hoje, primeira leitura, profeta Jeremias, rezemos para que o mundo tenha solução, para que o mundo se converta, e nas nossas orações coloquemos: Senhor, salva o teu povo. Porque como São Paulo na segunda leitura
na carta aos Hebreus, este mundo está cheio de ignorância. Caminha no erro, está cercado das suas fraquezas. Senhor, salva o teu povo. Pensamos também que não seja o caminho da nossa vida um caminho aonde não saibamos para onde ir, e que quando sentarmos na beira desse caminho, que nunca nos falte o despertar da fé, para que levantemos, para que seguremos na mão de Deus, para que nos apoiemos na fé e possamos completar o nosso caminho, a carreira da nossa vida, e chegar no final e dizer: eu fiz uma boa aventura e que viver valeu a pena.